A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Força total. Amém? Estamos aqui com o nosso quadro Nada Além das Escrituras. E o nosso tema de hoje é: pode um irmão julgar o outro irmão? Assunto polêmico, né? Pois sabemos que geralmente não gostamos de ser julgado e usamos uma certa defensiva falando, só Deus pode julgar, ou senão, varão, varoa. Jesus disse para não julgar, para que não seja julgado. Porém, nós devemos compreender o que diz a Escritura. Mateus capítulo 7, verso 1 e verso 2. Diz o seguinte: não julgueis, para não sejais julgados, porque com o juízo com que julguerdes, sereis julgados. E com a medida com que tivesse medido, vos hão de medir a vós. Louvado seja o nome santo do Senhor. Precisamos compreender que Jesus, neste texto, ele está advertindo os seus discípulos acerca do juízo. E quando Jesus ele fala, não julgueis para não ser julgados, e da maneira que julgais será julgado, da maneira que medir será medido, Jesus ele está advertindo sobre a prudência enquanto ao juízo. Por quê? Porque existe o juízo de sentença condenatória e existe também o juízo disciplinar. O juízo de sentença condenatória, não convém que estejamos esse juízo, que traz condenação a alguém. Por exemplo, alguém faz algo e a gente fala, essa pessoa deveria morrer. Alguém faz algo e a gente diz, por este feito, essa pessoa, eu amaldiçoo essa pessoa. Essa pessoa vai ter a sua vida destruída. Então isso é falta de misericórdia. Mas, porém, enquanto um irmão erra ou peca e nós julgamos ali, trazendo um juízo disciplinar, uma correção ao irmão, convém sim que viemos usar deste juízo, pois o próprio Jesus ensinou isso em Mateus capítulo 18, verso 15 até o verso 18. Ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja, e se também não escutar a igreja, consideram como um gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Então, meus queridos, nesta passagem que foi lida, dá para nós observarmos um julgamento, o qual o seu irmão trouxe ofensa, ou seja, pecou contra o seu próximo, e o seu próximo é orientado pelo Senhor Jesus, isto ele nos deixou como ensinamento, a repreender. E se ambos resolver aquela situação, amém, a paz. Mas se não tiver um acordo, o Senhor orientou que aquele que foi ofendido chame 2 ou 3 testemunhas e confirme toda a palavra, ou seja, testemunha, haverá um juízo ali de quem está certo e de quem está errado. E ali se espera que haja um acordo entre os irmãos. Não havendo este acordo, devereis levar a situação até a igreja. E sendo que aquele indivíduo que não escutar a igreja, não aceitar a doutrina, este mesmo é tido como estranho, como publicano, como gentil, diante da congregação. Então isso é aplicado uma disciplina, um juízo disciplinar. Porém, quando Jesus ensina isso, né, ele fala assim, o que 2 ligar na terra, ligado no céu, Mateus 18, 18. Então, o que Jesus está dizendo? Que assim esse juízo será aceito por Deus, a qual viu que foi tentado uma reconciliação, uma proposta de perdão, de conserto sobre o erro, porém, houve aquela parte que não aceitou, então este daí recebe sua disciplina de estar privado da comunhão com a igreja. Porém, nós sabemos que Pedro tinha um temperamento um pouco, né? Então, aproveitando isso, aí não sei quem foi que
tinha trazido ofensa a Pedro, não sei, mas Pedro trouxe uma pergunta ao mestre. Quando Pedro ele fala no verso 21, 22, ele fala o seguinte: aproximou-se Pedro e disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Verso 22. Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Então, veja bem, quando Jesus está falando desse juízo, Pedro, ele traz a pergunta sabendo o limite do juízo. E a resposta de Jesus, nós podemos entender que Jesus estava dizendo que a misericórdia ela não tem fim. Então Pedro pensava, se pecar tantas vezes, aí não há mais perdão, não há mais misericórdia, será meu inimigo? Porém, a disciplina não é para que alguém se torne inimigo. A disciplina é para trazer correção. Mas nesse juízo, a misericórdia, ela triunfa. A misericórdia é a justiça, tanto para aquele que ofendeu, quanto para aquele que foi ofendido. Nós temos uma situação na igreja de Corinto, em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 1 até o verso 5. Acompanhe essa situação junto comigo. Diz assim a palavra do Senhor: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Estais inchados, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então, meus queridos, como acabamos de ouvir, se houve essa situação na igreja de Corinto, de um irmão que abusou da mulher do teu pai, e aquela situação chegou até o ouvido de Paulo, e o que deixou Paulo desapontado foi que a igreja não parou para julgar aquela situação. A igreja fez uma vista grossa naquele fato, e aquilo deixou o apóstolo meio que aborrecido. Então ele escreve trazendo esta orientação da igreja aplicar uma disciplina, da igreja julgar aquela situação, a qual era uma situação indigna diante a sã doutrina do Senhor. Então, Paulo orienta a igreja de juntai, como que ele estivesse presente, e tirai do meio da congregação aquele irmão e fosse entregue a Satanás, porém não para trazer uma condenação ao irmão, mas para que houvesse fruto de arrependimento por meio do sofrimento desta experiência ao irmão, e que lá na frente o irmão viesse ter um quebrantamento, viesse se arrepender do seu feito, e através do arrependimento, claro, a misericórdia do irmão ser perdoado e o espírito ser salvo no dia do Senhor. Ou seja, se não tivesse aquele juízo e não se aplicasse aquela disciplina, aquele irmão ele não teria arrependimento. E no dia do Senhor, mesmo aquele irmão estando dentro da igreja, congregando, no dia do Senhor aquele irmão não seria salvo. Porém, ainda que por um momento que o irmão foi afastado do ministério, da igreja, ou seja, naquele momento de sofrimento, aquele momento sem comunhão, foi o necessário para que aquele irmão viesse meditar no seu feito e ali se arrepender. Então, vejamos no verso 12, verso 13, algo ainda interessante que Paulo fala sobre o juízo, os de julgar os de fora, que pertencem a Deus, e o juízo de nós que somos a igreja, julgarmos uns aos outros, julgar o de dentro. Acompanhe aí. Verso 12 e 13 diz assim: por que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro? Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Então, sobre esse julgamento,
no meio de nós, a sentença foi essa: tirai do meio de vós a este níquel. A igreja atendeu esta orientação do apóstolo, e ao passar do tempo, este irmão, ele procura a congregação arrependido, procura a congregação querendo voltar à sua comunhão, querendo caminhar por meio da doutrina. E aí a congregação, ela se aquebrantou em perdoar o irmão e a receber. Então a congregação, a igreja de Corinto, escreve para Paulo, e Paulo, na sua segunda carta, no capítulo 2, Paulo, o verso 6, ele fala algo já interessante. Ele diz o seguinte: basta ao tal esta repreensão feita por muitos. Então Paulo falou assim, olha, basta, entendeu? Está perdoado, vamos receber. É o bastante, por quê? Porque produziu fruto de arrependimento. Por quê? Porque a intenção não é que aquele irmão fosse entregue a Satanás e fosse destruído sem misericórdia, mas era para abatê-lo. Porque pelo abatimento vem o arrependimento. Ou seja, quando nós fazemos algo e depois nós somos cobrados por aquilo, isso nos traz arrependimento, nos traz uma disciplina de nunca mais fazer aquilo. Então, essa foi a intenção. Então, basta ao tal esta repreensão feita por muito. Então, pronto, agora, irmão, vem sendo recebido na congregação, vem ser amado, vem entrar na comunhão. Porém, é interessante no verso 10 ainda, o apóstolo ele fala o seguinte: e a quem perdoardes alguma coisa também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para não sejamos vencidos por Satanás. Então, aquele juízo foi um juízo disciplinar, com a esperança de arrependimento. Então o apóstolo disse, olha, perdoei por amor de vós, perdoei diante de Cristo. Por quê? Porque se nós não perdoarmos, queremos trazer um juízo de condenação por esse feito, por mais que foi vergonhoso, nós também seremos vencidos por Satanás. Porque no dia do juízo haverá essa condenação sobre a nossa vida, a qual nos faltou usar a misericórdia para com o nosso próximo. Então veja bem que a igreja agora recebe aquele irmão após a sua disciplina, após o teu ato de arrependimento, aquele irmão agora está livre. Amém? Se houve também outra situação também de juízo, a qual eu quero trazer para vocês. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 1 ao 5. Ouça, algum de vós, tendo algum negócio contra o outro, e a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, se estivestes negócio em juízo, pertencente a esta vida, pondes na cadeira aos que estão de menos estima na igreja? Para vos envergonhar, o digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Certo. Então, queridos, podemos ver que se houve uma situação entre um irmão e outro, não sei se foi algum acordo que tiveram, foram quebrado, ou algum direito de um que o outro quis tomar posse desse direito de forma injusta. Eu sei que a situação ela foi levada a juízo diante dos infiéis. E o apóstolo Paulo ali também traz essa repreensão à igreja, né? Ou seja, nós não somos dignos de julgar entre nós mesmos? Claro que sim. Ou seja, por que levar essa situação aos infiéis? Não tem sábio no meio de nós? Não tem um que possa julgar? Então, irmãos, convém que nós evitemos trazer escândalo diante dos infiéis. Problema há. E devemos julgar, devemos resolver entre nós, devemos ser sábios para julgarmos
a situação entre um e outro. E não só situação como essas também, mas como a doutrina, como o comportamento, como as atitudes, nós somos livres para julgar, né? Aqui eu quero te trazer uma situação em 1 Coríntios, capítulo 11, o verso 13, que diz o seguinte: julgai entre vós mesmos, é decente que a mulher ore a Deus descoberta? Ou seja, aqui está também mais outra forma de juízo. Naquela época nós sabemos que os costumes em Coríntio a mulher que tinha o cabelo cortado, sua cabeça rapada, ela era prostituta. Essa era a identificação da época. E naquela época muitas prostitutas se converteu ao Senhor, né? E ali passou a ter comunhão, ali passou a buscar a presença de Deus juntamente com a igreja. E porém a situação é que elas deveriam cobrir a sua cabeça, né? Como testemunho que era uma pessoa arrependida, uma pessoa que já não é mais mulher da vida, mas hoje o testemunho é que é uma mulher do Senhor. Então, era orientado que aquela mulher viesse usar o véu. As que tinha cabelo crescido, não. Vocês vão ver mais abaixo que Paulo ele fala que o cabelo foi dado no lugar do véu, né? Mas assim, uma mulher com sua cabeça rapada orar a Deus, era como ela tivesse descoberta. Era um escândalo diante das testemunhas, das pessoas. Era como uma mulher da vida, né? Então, havia essa orientação da mulher, ela se cobrir para orar a Deus. Na nossa época, não se há isso, porque aqui no Brasil, uma mulher com a cabeça raspada, ela não é tida como prostituta, não é essa a identificação. Mas, porém, trazendo essa situação, eu quero julgar uma situação dentro das nossas igrejas, né? Mediante essa situação. O apóstolo Paulo fala, é vergonhoso que a mulher ore a Deus descoberta. Irmãos, muitas irmãs convertidas têm frequentado ao ministério, têm se manifestado na congregação com roupas indecentes. E quando, por vez, alguém vem a julgar sobre aquela roupa que está inconveniente, algumas pessoas falam, mas Deus, ele não olha a aparência, Deus olha o meu coração, quer usar a passagem de 1 Samuel, do capítulo 16, verso 7, né? Quer deturbar a palavra, né? Usando de uma forma que não convém. Então diz, Deus ele está vendo o meu coração, não é a minha aparência. Mas se é indecente e traz escândalo à congregação, aquela pessoa ela tem que ser repreendida. Eu não digo um novo convertido, né? Que chega uma mulher com uma salinha, um shortinho. Sou novo convertido, não tem roupa ainda. Mas uma pessoa, depois de convertida e tendo a oportunidade de comprar novas roupas, compra aquela saia bem curtinha, aquele vestido bem curtinho, sem guardar as suas intimidades, isso não convém. Nós temos que julgar. E aquela pessoa ela não pode rejeitar a repreensão, pois se ela rejeita, ela anda de uma maneira que não convém, ela está trazendo um escândalo na fé. A mesma coisa o varão já convertido há tempo e vai comprar as suas roupas, aí bota aquela calça apertada, desenhando suas intimidades, de forma escandalosa. Convém que nós viemos julgar sim, irmãos. Convém. Por quê? Porque não está andando dignamente conforme a doutrina. Já que quer usar o capítulo, né, da palavra de Deus, o versículo, né, de 1 Samuel 16, né, do verso 7, que Deus olha para o coração, mas o homem olha para o que está diante dos olhos. Então se preocupe com isso, que nós precisamos ter um bom testemunho diante dos homens. Precisamos nos vestir de maneira adequada diante dos homens. Por quê? Porque ainda que Deus venha sondar o nosso coração, já que muitos querem usar a palavra assim, mas os homens é que vão ver o nosso testemunho. E se convém que nós estejamos um testemunho agradável, né? Um testemunho onde não há escândalo. Então aquele que traz escândalo pelo seu comportamento, pela sua maneira de vestir, convém que o mesmo seja julgado, sim, e repreendido, né? Se o mesmo for de Deus, o mesmo aceitará a repreensão e tomará uma nova postura
e aí nós vamos andar dignamente como se convém se comportar. Outra coisa que eu quero vos trazer também é que convém julgarmos o que está sendo ministrado em nossa vida, né? Em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 29, diz o seguinte: e fale 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Ou seja, irmão, quando se é ministrado algo sobre a nossa vida, precisamos realmente saber se vem da parte de Deus ou não. Estamos em uma época difícil, uma época de heresias, né? Onde tem trazido a perdição de muitos. Então, porém, é necessário nós acompanharmos, né, o que está sendo ministrado dentro da palavra para recebermos ou não. Em 1 Tessalonicenses 5, 21, está escrito: examinai tudo e retei o bem. Ou seja, nós não podemos receber tudo como que fosse de Deus. Nós devemos se julgar se realmente é da parte de Deus ou não. Se realmente testifica ou não com a sã doutrina. Então tem pessoas que dizem assim: eu estou pregando e a pessoa não está acreditando. Precisa ver se estamos pregando a verdade ou não estamos pregando a verdade, né? Precisamos deixarmos ser julgados. Precisamos, irmão, na verdade, pregar o que está escrito. O evangelho por si só é suficiente para trazer salvação e não tem necessidade que viemos inventar nada mais. Ou seja, trazer um novo evangelho segundo o coração do homem. Mas precisamos de nos guardar na sã doutrina do Senhor. Precisamos julgar se realmente o que estamos aprendendo é da parte de Deus ou não. Então, eu não posso deixar de trazer à luz a seguinte situação, que nós que somos pastores, bispos, presbíteros, também convém que sejamos julgados, sim, sobre a nossa atitude, se convém ou não convém, de acordo com uma sã doutrina. Tem pessoas que dizem: mas eu sou pastor. Mas você é pastor, mas o juízo é para todos. Se as suas atitudes são dignas, receberá louvor por elas. Se as suas atitudes são indignas, também deve ser repreendido. O apóstolo Paulo escreve em 1 Timóteo capítulo 5, do verso 19, o seguinte: não aceiteis acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Ou seja, há no meio da congregação aqueles que são indisciplinados e não aceitam a correção e se tornam depois oposição às suas autoridades. Porém, também, a autoridade ela falhando e havendo 2 ou 3 testemunhas e confirmar aquele mau testemunho da sua liderança, convém também que o mesmo seja julgado, seja disciplinado e também seja repreendido, como está escrito no verso a seguir, o verso 20, diz assim: aos que pecarem, repreendeis na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Ou seja, o pastor, com sua atitude inadequada, se convém que diante das testemunhas seja julgado e seja repreendido também. E os demais também venham ter aquilo como exemplo, venham ter temor. Poxa, se nosso líder também ele é repreendido, eu também, se eu errar na minha conduta, eu também serei repreendido. E isso venha trazer com que sejamos uma igreja santa e disciplinada, uma igreja que realmente venha a ser espelho sobre a sua conduta. Então, fica claro também que devemos também ser repreendidos. Não uma repreensão nos trazendo juízo de condenação, mas um juízo disciplinar para que a nossa postura venha a ser santa e agradável diante de Deus e diante de todos. Amém? Vamos sermos sinceros. Na verdade, ninguém gosta de ser julgado. Ninguém gosta de ser repreendido. Porém, a palavra nos ensina que a repreensão, no momento, ela não traz um sentimento de gozo, mas um sentimento de angústia. Porém, depois, ela também vai nos exercitar sobre a justiça. E é isso que importa. Nós vamos terminar esse estudo neste momento. Eu gostaria de deixar essa meditação para você em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 31 e 32, que diz o seguinte: porque se nós a nós mesmos julgarmos, não seremos julgados,
Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Ou seja, se nós não gostamos de sermos julgados, é bom nós julgarmos a nós mesmos, analisarmos a nossa atitude, se realmente tem a ver ou não com a doutrina, se provém ou não provém. Porém, se andamos assim, vigilante, vamos andar retamente e não seremos julgados por ninguém. Porém, se não temos coragem de julgarmos a nós mesmos e andamos sem disciplina alguma, Deus ele vai levantar alguém para nos julgar, com o intuito de nos julgar, nos trazendo a repreensão, para que viemos consertar o nosso erro e naquele dia do Senhor nós não viemos ser julgados e condenados junto com o mundo. Porém, a repreensão ela é boa para a salvação. Amém, queridos? Ficaremos por aqui. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus que este estudo lhe traga edificação, maturidade espiritual e possa estar abençoando a tua vida. Forte abraço do teu amigo, Bispo Jorge Calheiro. Força total em Cristo Jesus. A paz.